E aí, meu amigo, hora de começar mais um Exercitando o Português, o tema agora, verbo. Então, dentro do estudo da morfologia, que é o estudo das classes de palavras, vamos trazer o verbo, que das 10 classes, juntamente com o pronome e juntamente com as conjunções, é uma das 10 classes que mais aparece em prova com as cobranças mais diversas. Então, aquele esquema, para você que já está fazendo o curso, que já sabe, é você, primeiramente, baixar o PDF com as 15 questões de verbo que nós vamos começar a resolver a partir de agora. E que você também, como eu sempre sugiro, não deixe de anotar tudo aquilo que a gente for fazer a título revisional. Isso é uma aula, não é só uma resolução de questões. As questões são o pretexto para nós sistematizarmos o assunto. Então, para nós definirmos, antes de começarmos a primeira questão, o que é a classe gramatical do verbo, define-se verbo como uma palavra que indica 3 coisas. Uma palavra que indica ação, uma palavra que indica estado ou uma palavra que indica fenômeno da natureza. Então, todo termo que indica indicador de ação é, portanto, um verbo. Então, o garoto derrubou o vaso no chão. Então, eu tenho ali uma ação verbal praticada pelo garoto, que é a ação de derrubar. Então, a palavra derrubou, ela indica o verbo. Tá? Bem, também dizem que verbo é a palavra que indica estado. Tem até um nome que você certamente já estudou. Os verbos que fazem parte desse rol de palavras indicativas de estado, eles são chamados de verbo de ligação. Normalmente, quando você está na escola, você decora uma lista. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. Tem mais, mas eu só sei esse aí. Bom, então, quando você tem uma frase que diz que a mãe ficou furiosa com o garoto, que ele derrubou o vaso no chão, existe ali o verbo ficar, né, que está no singular, porque concorda com o sujeito, a mãe. E a informação de ficar furiosa não é a ação que ela está praticando. Se eu dissesse que a mãe bateu no filho, a mãe xingou o filho, a mãe puniu o filho, seria ação. Mas ela ficou nervosa. E aí, meu amigo, a gente, se for entrar numa questão de ficar avaliando o que diz a gramática, cá para nós, a palavra desta frase que indica estado é o adjetivo furiosa. Ela está furiosa. Eu continuo gripado. Gripado é o meu estado. Ela ficou perplexa. Perplexa é a maneira como ela se manifestou naquele momento. Então, embora a gente saiba que isso aqui é um verbo, não tem um verbo furiar, eu furioso, tu furiosa, ela furiosa, não tem isso, né? A gente sabe que na prática mesmo, não é um verbo de ligação que indica a ação, ou que indica o estado. O verbo de ligação está numa frase em que há uma palavra indicativa de estado, e essa palavra é o adjetivo, que exerce a função sintática de predicativo. Mas aí eu estou levantando chifre em cabeça de cavalo. Talvez você nem pensasse nisso, mas é o caso. Tá? E ainda temos a definição de que verbo é a palavra que indica o fenômeno da natureza. Bom, então, os verbos indicativos de fenômeno da natureza são ações que a natureza faz e que nós, seres humanos, não podemos fazer. Esses verbos são chamados pela gramática de verbos impessoais. Tá? Um verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito. Porque eu não posso ventar, você não pode nevar, a sua mãe não pode trovejar, a menos que esse ventar, esse trovejar, esteja no sentido figurado. Agora, ao dizer que ventou forte,
durante a madrugada, quando eu falo ventou forte durante a madrugada, essa é uma ação, mas não é uma ação que eu pratico. Então a ideia aí não tem nenhum sujeito explícito ali, né? Quem é que ventou? Não foi a madrugada que ventou, foi o vento. Não vou falar o vento ventou, a chuva choveu, a neve nevou. Então, os verbos que indicam fenômeno não têm sujeito e são chamados de verbos impessoais. Então aí está o conceito de verbo. Agora vamos começar a detalhar alguma coisa sobre verbo a partir da primeira questão das 15 que está na sua tela, de uma banca que se chama Fumark, e a Fumark perguntou o seguinte: a flexão do verbo sublinhado, ela está correta em letra A. Os preços se manteram nesse patamar durante todo o semestre. Letra B de bola. Se os professores não reporem as aulas perdidas em decorrência da greve, serão penalizados. Letra C. Se a autoridade monetária não tivesse intervindo, a situação do câmbio estaria pior. Letra D. Os dois poderiam viajar somente se reavessem os documentos até o final da semana. De acordo com a Fumark, um verbo só está flexionado corretamente. Tem 3 com problema. Ou acerte a questão de preferência, ou então pelo menos seja capaz de eliminar uma que você acha que não esteja legal. Vai lá. Vem aqui, gente. A pergunta fala em flexão. Flexionar é mudar. Por exemplo, um verbo não tem flexão de gênero. Ou seja, um verbo não tem feminino. O homem grita, a mulher grita. Mas um verbo tem flexão de números, singular e plural. O homem grita, os homens gritam. Tem também flexão de voz, voz ativa, passiva, reflexiva. Bom, mas geralmente, e é por isso que é bom fazer um curso de exercício, porque aí você sabe o que você tem que procurar quando tem no enunciado certas coisas. Eles estão querendo saber onde é que o verbo não está bem flexionado. Aliás, aí onde é que ele está bem flexionado. Quando se falar em flexão verbal, você vai pensar nisso aqui que eu estou chamando de verbos derivados. Você já sabe que uma palavra derivada é que vem de outra. Essa outra, que é a base, é a palavra primitiva. Então, por exemplo, quando eu tenho o verbo intervir, você percebe facilmente que dentro do verbo intervir, você tem o verbo vir. Inter é um prefixo. Então, se eu digo, por exemplo, você veio de que estado brasileiro? Aí não é o verbo intervir, aí é o verbo vir. Aí, ó, você veio, eu vim, tu vieste, ele veio. Mas é só para te dizer que se o verbo intervir é derivado do verbo vir, existe a forma veio, ó, ninguém interveio na questão. Meu amigo, o que tem de gente boa que fala que ninguém interviu na questão, não é normal. Mas se o verbo primitivo é veio, ele tem que estar aqui também, ó, com o prefixo inter. Eu vim, eu intervim. Se eu viesse, se eu interviesse, nós viríamos, nós interviríamos. Só para dizer que os verbos derivados, eles conjugam-se como os primitivos. Os verbos derivados, eles se conjugam como os verbos primitivos. Vai na tela. Errou a questão quem marcou a letra A. Manteram é uma forma do verbo manter. Vem aqui. Se eu pego o verbo manter e tiro o man, eu não falo assim, eles terão dinheiro para viajar. Eles terão uma discussão. Não, eles tiveram uma discussão. Então, se é eles tiveram, a letra A não podia ser manteram, tinha que ser mantiveram.
Quero que você conserte isso aí. Por exemplo, quando eu tenho o verbo reaver, também é outro clássico de prova, dentro do verbo reaver, eu, na verdade, tenho o verbo haver. Não é ver, não, viu? Ver seria rever. Aqui é o reaver, é o verbo haver com o prefixo re. Pessoal, mas cadê o H? Não existe a letra H no meio da palavra, a não ser no NH de assanhamento, no CH de recheio, no LH de palhoça, ou na Bahia, né? Bahia de São Salvador. O nome do estado da Bahia tem um H no meio de duas vogais, mas aqui não é. Então, se eu digo assim, houve algumas manifestações. Então, quando eu falo que houve algumas manifestações, eu não tenho o verbo reaver, eu tenho o verbo haver, que está aqui no passado. Hoje há, amanhã haverá, ontem houve. É só para te dizer que se o verbo derivado se conjuga como os primitivos, eu deveria dizer assim, ninguém reouve os bens roubados. Meu amigo, o que tem de gente boa que fala reaveu, não é normal. Mas se o verbo haver é houve, no verbo reaver, o houve tem que estar aqui com um prefixo. Haverá festa, ele reaverá o documento. Se houvesse protestos, se rehouvesse os documentos. Haveria solução, ele reaveria os documentos. Olha na tela, a letra D de dado, também não é a resposta. Porque não é reavessem, se eu tiro o re, não fala assim, se havessem outras oportunidades. É se houvesse. Então, não é reavessem, é rehouvessem os documentos. Então, consertem a letra D, rehouvessem os documentos. Então é isso, verbos primitivos se conjugam como verbos derivados. Então já falei do verbo haver, do verbo reaver, do verbo intervir. Aqui, se eu tenho, por exemplo, o verbo entreter. Dentro do verbo entreter, você está vendo aqui o verbo ter, com o prefixo. Por exemplo, meu tio tinha um sítio. Aí, aqui não é do verbo entreter, aqui é do verbo ter. Antigamente ele tinha um sítio, hoje ele tem. Um dia ele terá. Tem um verbo ter no passado. Então, se o verbo ter é tinha, o mágico entretinha o público. Meu amigo, que tem de gente que fala intertia ou intirtia, que não tem, porque se o verbo é o verbo ter, e ele tinha está aqui, com o prefixo. Verbo derivado se conjuga como verbo primitivo. Se eu tiver, se eu entretiver, eu tenho, eu entretenho, nós teríamos, nós entreteríamos. É só você olhar a forma original. Na tela, sobraram as letras B de bola e letra C de casa. Acertou a questão quem marcou a letra C. Porque intervindo é do verbo intervir. Vem aqui, dentro do verbo intervir tem o verbo vir. Ele tinha vindo me visitar. O gerúndio é vindo. Então, se ele tinha vindo, tivesse intervindo, tá certo. Pessoal, na tela, qual é o problema da letra B de bola? Olha aí na tela. Está escrito reporem. Se eu tiro o prefixo, vem aqui. Eu não falo assim, olha, se eles porem dinheiro na poupança todo mês, não é se eles porem, é se eles puserem dinheiro na poupança. Então, se eu digo se eles puserem, se eles repuserem. Se eu pusesse, se eu repusesse. Acho que você já entendeu. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte.
O verbo requerer é um verbo que, quando tem que cobrar uma ovelha negra, é ele que entra. Porque, ao contrário dos outros, o verbo requerer não é um verbo derivado. Isto é, o verbo requerer não é um verbo derivado de querer. Recolocar é colocar de novo. Reorganizar é organizar novamente. Reler é ler uma vez mais. Mas requerer não é querer de novo. Então, por exemplo, eu devo dizer que eu quero mais condições de trabalho. Então, ao dizer que eu quero mais condições de trabalho, eu tenho aqui uma forma do verbo querer. Mas se o verbo requerer não é derivado de querer, eu não requero a minha aposentadoria. Eu devo dizer que eu requeiro ainda este mês o benefício. Tá? Então não é requero, porque o verbo requerer não é derivado de querer. Por exemplo, se eu quisesse, eu conseguiria, mas eu não posso colocar se eu requisesse, é se eu requeresse. Eu quis muito aquele imóvel, mas não é eu requis, é eu requeri. Então, fica a dica aí: em verbos primitivos se conjugam como verbos derivados, exceto o verbo requerer. Ok? Vamos então para a questão 2 aí na sua tela. Banca se chama Concesp e ela pergunta assim: a forma verbal cantara está em que tempo? Segundo a letra A, no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Segundo a letra B, no futuro do presente do modo subjuntivo. De acordo com a letra C, no futuro do pretérito do modo indicativo. E como diz a letra E, no pretérito imperfeito do modo indicativo. Aí é uma questão extremamente tradicional. Ou a pessoa sabe de cor e tenta acertar, ou nada feito. Você sabe isso, não? Congele aí e pense. Vem aqui comigo. Essa questão que eu fiz erradamente, olha aí na tela. Eu fui da 1 para 3. Na verdade, tinha a questão 2 ainda. Você vai deixar 3 de molho. E vamos pegar a questão 2 da banca Educa, que fala assim: assim, surgirão novos horizontes para a região. O Pico do Jabre atrai turistas de todas as partes do país. Será que esse surgirão e atrai são tempos verbais que, respectivamente, representam o passado e o passado, o futuro e o presente e o passado, o futuro e o futuro, ou o presente e o presente? Pause a sua tela, pense nisso aí. Essa é mais fácil do que a 3. E resolva. Bem, eu joguei a 3 primeiro, só para você ter aquele impacto e saber que você corre o risco de encontrar, dependendo da sua banca, essa nomenclatura que não necessariamente você domina. Mas a noção geral de tempos verbais, eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas tem. Assim como o conceito de verbo se triparte, indicação, estado ou fenômeno, tudo de verbo se triparte. 3 tempos, presente, passado e futuro. 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. 3 vozes, ativa, passiva e reflexiva, tudo é 3. E aí, é claro que quando você fala de tempos verbais, o primeiro, como diz a questão, é o tempo presente, que, claro, todo o tempo presente se associa à noção do hoje. Observe que eu estou colocando hoje entre aspas, porque não é hoje esse dia em que eu estou gravando essa aula. É hoje assim, o ser humano está doente, hoje, na atualidade.
É hoje, momento atual. Então, por exemplo, as pessoas estão mais materialistas. Eu não coloquei o advérbio hoje nessa frase, mas eu poderia colocar: hoje as pessoas estão mais materialistas. Antigamente elas eram mais. Amanhã ficarão. Mas estão é uma forma verbal no presente. Também existe o chamado tempo passado, que é aquilo que oficialmente a gramática chama de pretérito. O verbo preterir significa relegar a segundo plano. Quando você fala assim, olha, eu fui preterido, passaram outro na minha frente. O cara foi para frente, eu fiquei para trás. Então, a ideia de ficar para trás é a noção de passado. Então, essa ideia do passado, ele pode representar um passado mais próximo, que é o ontem, e um passado mais remoto, que é o antigamente. Nós temos o ontem e nós temos o antigamente. Então, se eu digo, por exemplo, chegou minha conta de energia. Então, quando eu falo chegou minha conta de energia, ontem chegou. Né? Quando eu digo assim, viajava ao exterior 2 vezes ao ano, hoje não viaja mais. Aqui não é ontem viajava, mas é antigamente viajava. Então, nós temos aí pretéritos. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa. No início da próxima aula, a gente fala do tempo futuro, resolve a questão e aí sim, faz a questão 3. Se você já quiser pensar nela desde já, para trazer na ponta da língua, está valendo. Até já.